Olá, eu sou o pastor Ricardo Alessandro do Ministério Palavras que Curam, com você em mais uma videoaula, e hoje nós vamos tratar sobre confrontando a estrutura do orgulho. Você é orgulhoso? Você já parou para pensar nisso? Nós vamos descobrir através desse estudo que 90% dos maiores problemas que acontecem na humanidade é por causa do orgulho. E hoje o objetivo é confrontar e quebrar essa estrutura de orgulho. Porque o que acontece muitas das vezes é o seguinte: Deus não pode exaltar o orgulhoso e nem abençoar. Então nós vamos hoje identificar se somos ou não. Fica comigo até o final. Nós vamos usar um texto bíblico onde Jesus confronta aquela mulher grega e descobre que o problema daquela mulher não era o demônio na filha dela, e sim o orgulho da vida dela. Vamos entender isso hoje. Vamos lá? Mas antes de nós começar, vamos orar? Pai, no nome de Jesus eu oro para que o Senhor alcance essa pessoa que me vê agora, em nome de Jesus, e me ouve. Que o Senhor traga sabedoria, graça, poder, misericórdia, em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Pai, fique à vontade no nosso meio, nos dê sabedoria, Pai, para nós entendermos a Tua palavra. Pai, traga à luz tudo aquilo que não... Traz à luz, joga a luz, ó Deus, naquilo que está escondido para ser tratado e mudado, Pai. Desde já, eu quero te agradecer no nome de Jesus. Amém. Para começarmos, a Bíblia fala no livro de Tiago, no capítulo 4, o verso 6 e 7, que diz assim: Todavia, da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Este texto fala sobre um necessário processo de sujeição a Deus que parece o confronto espiritual com hostes demoníacas. Sujeitai-vos a Deus é o que assevera Tiago. Sempre que humildemente suportamos esse processo de quebrantamento, submetendo-nos a Deus e crucificando as estruturas de orgulho, estamos aptos a resistir vitoriosamente ao diabo. Primeiro, antes de Deus resistir ao diabo, ele resiste aos soberbos. O maior problema de Deus não é o diabo. Olha isso aqui, ouve isso, hein? O maior problema de Deus não é o diabo, são os soberbos. Misericórdia. Muitas vezes estamos lutando e guerreando contra situações malignas que nos assolam sem nenhum resultado. Portanto, antes de resistir ao diabo, a Bíblia deixa claro que ele vai resistir aos soberbos. O grande desafio de Deus é o coração endurecido do homem. Deus certamente irá confrontar a nossa soberba, ou o soberbo, a nossa interdependência, a nossa justiça própria e todo julgamento frívolo que vem do orgulho ferido. Então nós começamos a entender que o problema de Deus não é o diabo. O problema de Deus é o orgulho, é o soberbo. 2. Deus dá graça aos humildes. Depois de resistir aos soberbos, Deus honra aos humildes. Graça e orgulho não se misturam. O favor de Deus e a abundância do seu reino estão ligados com um coração purificado da arrogância e do orgulho. Estados crônicos de desgraça pessoal e familiar estão respaldados por esquemas de orgulho. Vamos lá. 3. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. É o processo no qual nosso orgulho é confrontado. É necessário topar esse desafio de Deus, suportando as duras provas que visam desarticular esquemas malignos e estruturas de orgulho que muitas das vezes existem imperceptivelmente em nossa vida. Uma das maiores façanhas do espírito de orgulho é o seu poder de invisibilidade e engano. Então, todo orgulhoso não sabe que é orgulhoso. Toda pessoa soberba, toda pessoa arrogante, toda pessoa orgulhosa, ela acha que não é. Para ela isso é normal. Isso só vai mudar
a partir do momento que ela é confrontada por Deus, a partir do momento que ela recebe um forte impacto emocional, a partir do momento que essa estrutura de orgulho ela é desarticulada e quebrada, aí a libertação acontecerá. 4. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. O processo de sujeitarmos a Deus constrói uma plataforma de autoridade, através da qual resistimos ao diabo e ele não terá outra alternativa a não ser fugir. Esse é o segredo da vitória. O segredo não é resistir ao diabo. O segredo é sujeitar a Deus. Quando você se sujeita a Deus, o diabo automaticamente vai embora. Porque Deus dá graça aos humildes. Se Deus dá graça aos humildes, ele vai dar graça àquele que está se sujeitando. Então, quando há a sujeição, quando há a submissão a Deus, Satanás já perdeu. Os demônios já foram derrotados. Orgulho ferido. A raiz de 90% dos nossos maiores problemas e conflitos é uma coisa só: orgulho. O pior do orgulho é que ele é como o mau hábito. Quem tem não sabe que tem. Misericórdia. Então, quem tem orgulho não sabe que tem orgulho. Isso torna mais difícil compreender certas provas às quais Deus vai nos submetendo. Entende uma coisa? A única maneira de Deus quebrar o orgulho da nossa vida é provando as nossas vidas. A única maneira que Deus tem de quebrar o orgulho da nossa vida é colocando-nos para que a gente possa, através das dificuldades, das provas, compreender que tem alguma coisa na nossa vida que tem que ser mudada. É por isso que Deus está confrontando. Porque Deus corrige a quem ama. Deus não é pai, nós não somos filhos. Quem é filho será disciplinado. Então a única maneira que Deus tem de quebrar o orgulho da vida do seu filho é colocando ele em duras provas. Aí, muitas das vezes, nós não entendemos. Mas eu estou te ensinando hoje, querido. Tem alguma coisa acontecendo na sua vida que você não entende o que é, está orando, não muda, não resolve? Pode ir até Deus de joelho e falar: Deus, que tipo de orgulho que eu tenho? Como é que eu tenho sido orgulhoso? Como é que eu tenho sido soberbo? Como é que eu tenho sido arrogante? Você pode ter certeza que o Espírito Santo vai te mostrar. Aí vai ficar até mais fácil, porque se você descobre que tem esse hábito do orgulho, para você tratar vai ser mais fácil. Aí você aprende a lição, Deus passa para a próxima. Então o tempo passa. Ou seja, vamos pegar um exemplo claro de uma infestação demoníaca na família. Vocês lembram daquela mulher em Mateus capítulo 15, do 21 e 28? Que ela veio até Jesus gritando e disse assim: minha filha está horrivelmente endemoniada. Olha só, aquela mulher, ela vem até Jesus e diz assim: Jesus, a minha filha está endemoniada. Horrivelmente, olha, a palavra horrivelmente, provavelmente, eu vou te falar uma coisa: o fato dessa mulher, da filha dela, estar horrivelmente endemoniada, você pode entender que a situação estava muito complicada dentro daquela casa. Pode ser que aquela filha já deve ter agredido a mãe, quebrado as coisas dentro de casa. Ela já deve ter agredido o vizinho, agredido visita. Ela já deve ter... Provavelmente a mãe não dormia, porque uma filha horrivelmente endemoniada... Como é que você dorme com uma pessoa horrivelmente endemoniada dentro de casa? Como é que você consegue almoçar em paz com um demônio dentro de casa? Como é que você dorme? Como é que você compra? Como é que você descansa? Como é que você recebe alguém com um demônio dentro de casa? Então aquela mulher vem até Jesus e fala isso. Este texto nos fala de uma mulher que tinha uma filha miseravelmente endemoniada. Esta filha também pode significar áreas extremamente significativas de nossa vida que estão aprisionadas em quadros crônicos de derrota e destruição. Se você está identificando na sua vida agora alguma área que está em estado crônico de derrota, é porque tem orgulho aí. Porque essa filha endemoniada era uma situação da mãe, mas pode ser a vida financeira endemoniada, a vida sexual, ministerial, emocional, social, servir.
Pode ser várias áreas da vida endemoniada. Se está acontecendo isso, é porque tem estado crônico de orgulho aí. Ou seja, alguns estão com relacionamento conjugal endemoniado, outros com a vida financeira, outros com o temperamento endemoniado, outros com a vida sentimental e assim por diante. Não é difícil mapear nossa vida, bem como a da nossa família. Normalmente os sintomas são evidentes e denunciam realidades que precisam ser mudadas. Essa mulher cananeia é também um símbolo da igreja gentia debaixo da maldição de Cão. Muitas maldições são perpetuadas por esquemas fundamentados no orgulho. Quebrar esse esquema pode ser um dos maiores desafios de Deus com relação à vida de alguém. Queridos, se o orgulho não é quebrado, nós nunca seremos exaltados por Deus. Se o orgulho não é tirado, nós não seremos honrados por Deus. Deus não vai honrar orgulhoso. Deus não vai honrar soberbo. Ele vai resistir. Então a pessoa ora, nada acontece. Vai na igreja, faz campanha, lê Bíblia, estuda, busca conselho. Não muda. Porque Deus está resistindo a esse soberbo. Temos em pauta um clássico de batalha espiritual. Então, nesse exato momento aqui, que a mulher vem até Jesus, nós percebemos o seguinte, que Jesus teve um discernimento, irmãos. Você ouvinte, você que me vê, Jesus teve um discernimento extraordinário com a vida daquela mulher. O caminho para algumas libertações envolve passar por provas duríssimas. Ao sermos provados e tratados por Deus, a libertação acontece. A questão aqui não é vencer os demônios, mas sermos vencidos por Deus. E aí? É fácil? Porque vencer demônio é fácil. Você manda embora. Em nome de Jesus ele vai embora. Mas a soberba, se você mandar ela embora em nome de Jesus, ela vai? Não vai não. Não vai. Soberba tem a ver com caráter. Se não for quebrado e tratado, não acontece a libertação. É por isso que tem tanto problema, por isso que tem pessoas que dão tanto problema nos lugares onde elas vão. Não é demônio, é o orgulho que ela tem. Sujeitai-vos, pois, a Deus. É o que diz Tiago, capítulo 4, verso 10. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos agora analisar o processo doloroso de libertação daquela mulher que eu falei para vocês aqui. Nós vamos pegar como reagir diante de situações humilhantes. O que Deus está querendo nos falar através dessas situações? O que fazer quando Deus começa a agir de maneira terrivelmente estranha conosco? Na atitude desta mulher estão as respostas. O que fazer quando parece que Deus é um estranho, está agindo de maneira estranha, me fazendo passar por situações que eu não consigo entender, eu não tinha passado por isso antes, agora eu estou passando. Aí, o que eu faço? Nós vamos aprender com essa mulher. O discernimento de Jesus, que foi a chave da libertação para aquela mulher. Primeira coisa que Jesus vai fazer com ela. Jesus vai ficar em silêncio e ele vai desprezar ela. Em Mateus capítulo 15, o verso 22 diz assim: E eis que uma mulher cananeia, oriunda daquelas cercanias, clamava dizendo: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, que minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu palavra. Aquela mulher veio gritando por socorro e simplesmente Jesus a ignorou. Queridos, você já parou para pensar? Aquela mulher vindo gritando: minha filha está horrivelmente endemoniada. Ela vem no desespero. Ela vem assim, desesperada. E quando Jesus ouve o clamor dela, a Bíblia fala que Jesus ignora ela. Olha só. Ele não lhe respondeu palavra. Ele a despreza no momento de angústia e perplexidade. Quando o silêncio de Deus confronta o nosso desespero, Deus se cala. Aquela sensação de vazio
e dor atravessa nosso coração. A única resposta que temos diante do nosso clamor é a solidão. Você ora, você faz campanhas, você chora, consagra-se mais e nada acontece. O sentimento é claro, Deus virando as suas costas e se distanciando no mesmo passo que o abandono se aproxima. Nossos sentimentos ficam aflorados e eles se tornam vulneráveis. O espírito de orgulho imediatamente se achega e dói, ou melhor, fala: ele não me ama, ele não ama você, ele não se importa com você, Deus se esqueceu de você, ele te abandonou na hora em que você mais precisava dele. O pior é que isso parece até fazer sentido, né? Não acreditar nessa mentira como essa, num momento como esse, é só para humildes e perseverantes. Então começa aí. Você ora, você vai até Deus, Deus te ignora. Para enfrentar esse tipo de situação, você tem que se humilhar e perseverar. Vamos lá. Primeiro, discriminação. Respondeu-lhe Jesus: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. É o que diz Mateus capítulo 15, verso 24. Quando os discípulos tentam amenizar o constrangimento inicial da situação, porque a princípio Jesus ignorou, ficou em silêncio. Então ele ignora e sai. Mas depois que ele sai, aí vem uma resposta ainda mais agressiva. Jesus impetra um outro golpe fortíssimo contra a inexistência daquela mulher. Ele a discrimina racialmente, ele se omite em relação a ela por causa da nacionalidade dela. Ela era grega. Então ela fala assim: eu não vim para você, eu vim para Israel. Então Jesus discrimina ela na frente de todo mundo. Os discípulos estão ali, não se sabe se tinha outras pessoas, mas enfim, já tinha 12 pessoas, com Jesus 13. Então ela é discriminada ali. Ele a inferioriza em relação aos judeus. Então Jesus coloca os gregos inferiores aos judeus, o que para um grego é um absurdo. Porque se você estudar sobre a estátua de Nabucodonosor, você vai perceber que a Grécia, a estátua, a parte onde é a Grécia é no ventre. Por que ventre? Porque é da Grécia que nasceu a sabedoria, os filósofos, os grandes pensadores, Platão, Sócrates. É da Grécia, é na Grécia que nasceu os Jogos Olímpicos, é na Grécia que nasceu grandes guerreiros como Aquiles, como tantos outros. E a Grécia espalhou o seu conhecimento pelo mundo. Então todo grego, na maioria das vezes, ele é arrogante. Aí Jesus pega e coloca o grego inferior ao povo de Israel. Aí, provocando especificamente o orgulho daquela mulher que precisava ser vencido. Todo preconceito revela uma idolatria em relação à nossa reputação. Isso precisa ser tratado. Ao tratar preconceituosamente aquela mulher, Jesus estava confrontando o complexo de superioridade que os gregos tinham em relação ao resto do mundo. Aí o que vai acontecer? Depois acontece uma segunda coisa. Vem a ofensa. Vem então a terceira resposta de Jesus. Ele, porém, respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mateus capítulo 15, verso 26. Jesus chamou aquela mulher de quê, querido? Quando ela falou de cachorrinho, quando ele falou de cachorrinho, que ele falou com ela, ele estava chamando ela de quê? Ele chamou ela de cadela. O que Jesus disse? Eu não posso pegar o pão e jogar ele para os cachorros. Aquela mulher poderia ter ficado irada. Falado: quem que você pensa que é? Eles me falaram que você é Deus misericordioso. Você não é Deus nada. Você me desrespeitou, eu sou grega. Eu moro na casa tal, eu tenho tanto de dinheiro, tenho patrimônio, e você me trata com falta de educação. Ela poderia ter agido dessa forma diante daquela ofensa. Jesus estava agora tocando na dignidade humana daquela mulher. Jesus desceu o nível, ofendendo-a publicamente. Foi uma coisa muito forte. Não havia como provocar mais a carnalidade de uma pessoa de alta estirpe. Aquela mulher foi ignorada, discriminada e agora ofendida pelo próprio Jesus.
Os traumas em relação à sua família estavam sendo provocados, mas ela superou a prova da rejeição familiar também. Surpreendentemente, ela respondeu: os cachorros comem das migalhas. Ela se humilhou tanto que naquele momento todo o seu orgulho deu o último suspiro de vida. Aquilo foi como uma bomba no inferno. Palavras insuportáveis para qualquer demônio. Ela deixou bem claro que Jesus não era apenas seu Salvador, mas o seu dono e o seu Senhor. Olha que coisa poderosa. Pode ser que nós estamos precisando fazer isso, né? Nos achamos muitas das vezes os melhores e não somos. Só porque tocamos bem achamos que eu não preciso ensaiar porque eu toco muito. Ninguém, não tem quem me substitua mesmo. Ou eu prego muito, então querendo ou não preciso estudar. Eu já sei demais. O meu carro é o melhor, o meu método é o melhor, minha empresa é melhor. Nós temos que tomar cuidado. Após essa humilhação, vem o terceiro passo, que é a exaltação. Porque a humilhação precede a honra. Então, a humilhação sempre vai vir antes da honra. Você quer ser honrado por Deus? Diante de qualquer pessoa, você precisa então se humilhar perante Ele. Sem humilhação não tem honra. Então, para Deus exaltar alguém no ministério, Ele precisa primeiro humilhar essa pessoa. Tratar com essa pessoa. Para ser honrado no casamento, na família, seja onde for, primeiro tem que vir a humilhação. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como queres. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Irmãos, olha só, você que me vê, Jesus não foi na casa daquela mulher. Jesus não impôs as mãos sobre a cabeça da filha daquela mulher. Jesus não expulsou o demônio. O problema não era o demônio na vida da filha da mulher. O problema era o orgulho na vida da mãe. Quando o orgulho que estava na vida da mãe foi quebrado, o demônio foi embora. Então, o demônio possuía a filha pela brecha que tinha na vida da mãe. Quantas famílias estão sendo oprimidos? Crianças não dormem por causa do pai. Por causa do pai que é orgulhoso. Por causa do pai que é soberbo. Quantos demônios estão atuando dentro das igrejas por causa do pastor que é orgulhoso, que é arrogante, que acha que ele é o tal, que ele é Deus, que acha que o ministério dele que é o melhor, que ele, Deus fala com ele, o método dele é melhor, as campanhas dele são melhores, o programa dele é melhor. Me poupe, pastor. Você que me vê, me ajuda aí, né? Cuidado que Deus pode quebrar você. Porque muitas das vezes nós vamos orando, não entendemos por que não muda. Então não é demônio, é orgulho. 90% dos maiores problemas e conflitos é orgulho. Aquela mulher tinha um demônio dentro de casa, não era por culpa da filha, era a brecha na vida dela. Então a filha passa a sofrer e consequentemente toda aquela família sofre junto por causa da mãe. Então quando Jesus quebra a mãe, quebra o orgulho, impacta aquele orgulho, olha, confronta a mãe, que a mãe se humilha, aí o demônio vai embora. Através da humilhação, uma prova de fogo, todas as cadeias demoníacas romperam-se. Toda a maldição se foi. Fé tem tudo a ver com a capacidade de humilhação. Onde existe humildade, existe fé. Onde existe orgulho, muitas fortalezas demoníacas serão levantadas. Muitos dos problemas hoje são causados por orgulho. Então, o problema não era o demônio, mas era a mãe. Esse é o tipo de sujeição que Deus espera de nós. Antes que combatamos os demônios. A verdade é que frequentemente Deus está nos submetendo a prova como essas. Então, querido, o que a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, verso 6? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele te exalte. Querido, você que me ouve, me vê, se humilhe perante o Senhor. Não seja soberbo, não seja arrogante. E eu tenho certeza que Deus vai te libertar. Se você se identificou com essa videoaula, em alguma área da sua vida, peça perdão para Deus. Se humilhe,
Confesse esse pecado do orgulho, ore, clame ao Espírito Santo para quebrar isso e ele vai te libertar. Muito que você ficou comigo até aqui. Eu sou o pastor Ricardo Alessandro, do Ministério Palavras que Curam. Um grande abraço e até a próxima. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém?